Nós vamos então iniciar nesta aula, após nós termos realizado o estudo sobre o conceito do que é filosofia. Primeiro aquele espanto, né? Filosofia, o que é isso? Para vocês que estão se acostumando agora a adentrar nas temáticas das questões da reflexão da mente humana. E aí então nós estudamos, o professor aqui vai fazer só um recapítulo do que nós estudamos. Nós vimos que a mente, o pensamento, possui ferramentas. E essas ferramentas são bem específicas, como diz Pierre Levy, são 3. As tecnologias da inteligência em Pierre Levy: oralidade, escrita e informática. E depois nós vimos também o conceito de filosofia em Michel Foucault, que fala que a filosofia tem 2 movimentos: movimento ad intra, para dentro, ad extra, para fora. Essa é a formulação do professor, mas a formulação de Michel Foucault quer dizer o seguinte: um movimento onde nós absorvemos conhecimento de fora para dentro, ou seja, o mundo, as experiências, como também a filosofia vista como um ato de construção de si mesmo. O indivíduo consegue se autoconstruir, se preparar para a vida, gerar o seu próprio ser, construir o seu próprio ser. E aí nós tínhamos aquela imagem que o professor falava sobre a questão da self-made man, que é a ideia do homem construindo a si mesmo. E aí então adentramos no que é filosofia, que é esse questionar contínuo sobre o ser, sobre o mundo e sobre as coisas. Mas a aula de hoje, ela vai avançar um pouco mais, que é justamente filosofia e as outras formas de pensar. Filosofia não é a única forma de pensar. Existem outras formas e a filosofia dialoga com cada uma delas. Por exemplo, o conhecimento não é a própria filosofia. Filosofia não é o conhecimento em si. Filosofia é a busca do conhecimento. Logo, portanto, o filósofo também é aquele que busca o conhecimento. No filósofo não está todo o conhecimento. Isso é importante. Ou seja, nós estamos sempre em um processo de aprendizado. Sempre em processo de busca, seja ad intra, seja ad extra. O importante é que nós estamos sempre buscando conhecimento. Então, nesse mesmo sentido, há ainda outras formas de pensar o mundo em que vivemos além da filosofia. Então, portanto, uma dessas formas é a própria mitologia. É disso que nós vamos estar então falando hoje, sobre mitologia grega. Vamos iniciar então esse assunto sobre mitologia grega, que é essa outra forma de pensar além da filosofia. Na página 23 de vocês diz o seguinte, sobre mitologia. No filme Os Agentes do Destino, um candidato ao Senado norte-americano apaixona-se por uma bailarina e é afastado da garota por uma série de situações cotidianas. Quanto mais ela tenta se aproximar dela, mais o acaso os afasta. Até que ele descobre que esse acaso pode não ser tão acaso assim. O filme discute uma questão muito antiga. E aqui vem uma pergunta pertinaz para essa nossa reflexão. Somos senhores de nossa vida ou somos controlados por força que estão além do nosso entendimento? Há um destino traçado previamente para cada um ou somos nós que fazemos a nossa vida? Então, nesta aula, que o professor vai falar sobre a questão da mitologia grega, nós temos que pensar o que o filme Os Agentes do Destino nos propõe. Será que de fato nós, seres humanos, dotados da capacidade mental que nós temos,
podemos controlar tudo à nossa volta? Inclusive o nosso destino? Alguns de vocês respondem não. Outros podem dizer que sim. Podemos influenciar o destino. Ou negar o destino. Vamos só partir pela seguinte questão. Como é que era a vida grega? Os gregos arcaicos, antes do surgimento da filosofia. Eles conviviam com a mitologia. A mitologia, a palavra mitologia, que vem de mito, mito é uma narração fictícia sobre a realidade. Então, portanto, o mito tenta explicar uma realidade, uma situação corrente do dia a dia dos gregos arcaicos. E nesta aula da mitologia grega, vocês vão, junto com o professor Evandros, navegar em situações muito concretas, onde o mito vai tentar explicar a realidade. Algumas pessoas, inclusive, têm um certo preconceito com o mito, como algo que ele é infantil, muito antigo. Mas não, nós vamos perceber que o mito, tanto na era grega arcaica, como também nos dias atuais, se faz presente. Nós somos cheios de mitos do dia a dia, e mitos que nós precisamos, com a filosofia, desvendar. O problema é como se dá esse processo de desvendar. Eu diria assim, para que vocês possam entender. Nós que somos contemporâneos, essa nossa era, principalmente agora, nós temos essa necessidade de racionalizar tudo. Professor, o que significa racionalizar tudo? Pensar tudo. Nós precisamos de respostas imediatas, prontas, e de preferência que expliquem tudo o que está à nossa volta. Os fenômenos naturais são explicados pela razão. Antigamente os nossos pais diziam assim: círculo longe da lua, chuva perto. Círculo perto da lua, chuva longe. Mas eles não sabiam o porquê que formava o círculo. Hoje nós sabemos. Todo por uma questão de atmosférica. Responder o porquê que forma círculos e algumas noites de luar. A gente responde tudo. A gente racionalizou tudo. Colocamos tudo que está ao nosso redor na primazia do pensamento. Um exemplo disso está o nosso controle para com a natureza. Antigamente as pessoas olhavam para o céu e tentavam prever se iria chover ou não. Lembra de Tales e Mileto, a grande colheita de azeitonas? Hoje está cada vez mais complexo. A gente sabe, minuto a minuto, a temperatura. Se vai chover, se não vai chover daqui a 10 minutos ou não. Tecnologias que conseguem evitar desastres naturais. Então, percebam, o ser humano está instrumentalizando as coisas cada vez mais, ou seja, tendo controle sobre as coisas. Eu olho aqui no meu celular, eu consigo a previsão do tempo para toda semana. Terça-feira, parcialmente sol. Quarta-feira, períodos nublados. Quinta, nublado. Sexta-feira, chove. Tudo aqui pela tela do meu celular. Vocês estão notando o controle? O ser humano tem essa audácia de controlar a natureza. E nós não só controlamos a natureza, como nós também aprendemos a controlar o tempo. O tempo não está fora de nós. Nós somos senhores do tempo. A nossa audácia, inclusive, se deu na perspectiva de que nós conseguimos dividir o tempo em anos, milhares de anos, séculos, dezenas de anos, décadas. E não contentes, nós criamos os dias
com cada qual com as suas 24 horas, os períodos noturnos e os períodos diurnos. E não contentes, nós ainda criamos as frações de minutos, de horas, de segundos, milésimos de segundos. E não contente com toda essa divisão, nós colocamos o tempo dentro de um tempo que é o relógio. Alguns, relógio de pulso, eu já não uso mais. Eu tinha um relógio belíssimo. Mas a modernidade me leva hoje a ter o tempo também aqui. Mas não é a mesma elegância do que usar um relógio de pulso, um bom relógio de pulso. Então percebam que nós pegamos o tempo e jogamos dentro de uma maquininha, dentro de um relógio, que antigamente as pessoas tiravam do bolso, olhavam, né? Tanto é, por que tem aquele bolso pequenininho ainda hoje nas calça jeans? Não é para você guardar a moeda R$1. Era para aquele tempo, é uma coisa que vem do antiga, que se guardava o relógio ali. Muitas das calças têm. Então o ser humano tem uma audácia grande de controlar tudo. Então, portanto, de racionalizar tudo. E aí eu diria para vocês, explicando mitologia grega, é o seguinte: com essa necessidade psicológica de racionalizar tudo, de pensar tudo, controlar tudo, nós nos tornamos escravos de nós mesmos. Porque nós não vivemos. Como diz, para quem faz leitura de Nietzsche, nós estamos perdendo um tempo precioso quando a gente fica racionalizando tudo. Criamos contas matemáticas. Quando não vem os loucos, né, da matemática, ou os loucos da filosofia, criando mais problemas. O que não é um professor de matemática, um professor de filosofia, se não são geradores de problemas? Problemas para resolver. Estou eu aqui junto com vocês, refletindo mitologia grega e criando problema. E é assim que a gente vai se movendo, respondendo perguntas e criando outras. Tantas coisas que vocês se debruçam, que vocês tiram um amargo tempo da vida de vocês tentando resolver. Fórmulas de Bhaskara, por exemplo. Quem de vocês não lembra do professor de matemática de vocês, da fórmula de Bhaskara? Ou não chegaram ainda nesse nível? Ou equações, múltiplos, números naturais, não naturais, não sei o quê. Entende? Ou seja, uma racionalidade, tudo quanto é coisa, e muitas de vezes inúteis. Pergunto para vocês, o que vocês vão fazer com a fórmula de Bhaskara na vida de vocês? O que vocês vão fazer sabendo da hipotenusa elevada ao quadrado, dos catetos? Entende? Claro que tem profissões que precisam. Engenheiros, por exemplo. Mas muita coisa daquilo que nós nos esforçamos nos conteúdos, eu vou ser sincero para vocês, vocês não vão utilizar coisa nenhuma. Vocês vão ficar só com o essencial, inclusive com as aulas de filosofia. Talvez esta aula aqui, muitos de vocês não vão mais nem lembrar, porque entrou aqui e saiu aqui, sobre mitologia grega. Agora, para muitos, alguns vão aproveitar. Para muitos, alguns vão aproveitar, é redundância. É, controvérsia. Ou seja, pode ser que dessas aulas vocês aproveitem para a vida, ou não. Então, o que na visão nietzschiana nós estamos aqui dizendo? A gente faz uma coisa que os gregos antigos não faziam, que é perder tempo demais racionalizando as coisas. Pegamos, por exemplo, a questão da verdade. Nós queremos saber de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. Nos debruçamos sobre esses pensamentos, criamos conceitos, teorias. Pensadores dedicaram a sua vida inteira tentando responder essas perguntas e criando outras. Coisa que os gregos arcaicos não faziam. Os gregos arcaicos tinham uma mitologia. Para explicar os fenômenos da chuva, eles tinham um mito. Para explicar os fenômenos das colheitas, eles tinham um mito. Eles não estavam preocupados com a verdade.
Agora nós não, queremos saber qual a verdade das coisas, qual a verdade do mundo, qual a nossa verdade. E aí a gente deixa de viver. Os gregos arcaicos sentiam a vida, não estavam preocupados se a vida tinha sentido, eles simplesmente viviam, sentiam, sabe? Degustavam a vida. Eu diria para vocês que os gregos arcaicos seriam verdadeiros bons vivants, ou seja, pessoas que vivem bem. Agora nós não. Nós não queremos ser bons vivants. Nós queremos ficar debruçados em cima do problema para tentar responder as coisas. Por exemplo, a pergunta que foi feita para você: há um destino traçado previamente para cada um, ou somos nós que fazemos a nossa vida? Você talvez vai dedicar um tempo para tentar responder essa pergunta e vai começar: será que é isso? Será que é aquilo? Deixa eu tentar voltar lá na minha família. Você, do jeito que você está aqui hoje, presta atenção, Platão, do jeito que você está aqui hoje, você é o que você é, ou você é um resultado de coisas que lhe aconteceram? Você como está hoje, você é o que você quer ser, ou você é o que você não queria ser? A forma, o estado existencial da sua pessoa, como está hoje? Mais magro, mais gordo? Mais feliz ou mais triste? Mais são ou mais doente? Você teve controle para chegar até onde você chegou? Ou você é um acidente do acaso? Um acidente dos fenômenos da vida? Ah, professor, eu sou um acidentado. Não no sentido de tragédia, mas no sentido de um acontecimento. Você é um acidente, um acontecimento. Ou você foi planejado para estar aqui. Alguns vão dizer assim: não, professor, quem me colocou aqui na terra foram os meus pais, mas não sem o teu consentimento, de certa forma. Não, como assim, professor? Sim, você consentiu. Porque lá na concepção, entre aspas, o que eu vou falar aqui, de certa maneira você quis estar lá. Entendeu? Naquela corrida espermatozoica, você foi tirando um de lado, o outro de lado, não deixa que eu vou na frente, né? Deu um empurrão em outro, tropicou no outro e venceu a corrida. Vai dizer que não? Vocês não podem negar. Então, de fato, vocês estão aqui porque, entre aspas, vocês quiseram. Vocês podem ter dito assim, para aquela fila enorme: ó, pode passar que eu não quero ir agora. E aí, tu não pode dizer que você é um acidente. De certa maneira você participa, ou não, ou realmente a coisa aconteceu. Olha para o teu colega do lado, da direita e da esquerda, e veja que acidente que é. Né? Alguns vão dizer assim: não, esse aqui só sofreu uns aranhões. Outros vão dizer: não, mas que tragédia, cara. Entende? Um acontecimento. Mesma coisa, professor. No tempo antigo não se planejava nada, hoje se planeja. Quantos filhos você quer ter? Naquele tempo. Então, presta atenção aqui. Para essa questão do destino, a gente vai perder tempo precioso da nossa vida para tentar responder por que nós estamos aqui. Mas se fosse no tempo grego arcaico, isso não interessa. Para explicar a questão do destino, eles explicavam pelo mito. Uma história, uma narrativa fictícia. Hoje nós sabemos que não é verdadeira, é uma alegoria que tentava explicar a realidade. O que é um mito, então? Um mito é uma narrativa fictícia sem compromisso com a verdade. Os gregos não estavam preocupados com a verdade.
Nem passava na cabeça deles a ideia de verdade. Eles simplesmente viviam. E isso quem diz, essa leitura é Nietzsche. Nietzsche tem uma admiração muito forte pelos gregos antigos por essa ideia da não busca da verdade. E olha isso. É como se Nietzsche olhasse a humanidade em terceira pessoa, ou seja, de longe, e dissesse: ao invés da gente perguntar o que é a verdade, nós deveríamos nos perguntar para quê? Ou, aliás, para que a verdade? Não há necessidade da verdade. O mito explica as coisas. Um exemplo de explicação do mito é isso que eu estou falando sobre destino. E aí vem a história de Édipo Rei. Já contei para vocês? Então, presta atenção, Platão. Édipo Rei, filho de Jocasta e do rei Laio, rei de Tebas. Existia uma profecia que Édipo mataria o próprio pai e casaria com a própria mãe. Existia uma profecia que Édipo mataria o próprio pai e casaria com a própria mãe. Laio, rei de Tebas, sabendo dessa profecia, ou seja, meu filho vai me matar, essa criancinha pequenininha, como se dissesse assim, esse demoninho aqui vai me matar. Imagina você sendo pai, sabendo de um oráculo, sabendo de uma profecia de que teu próprio filho mataria, o que você faria? O que ele fez? Chamou um escravo e falou: leve ao campo e mate, antes que ele me mate. E o escravo levou então Édipo, pequenininho, para um campo, e na hora de matar, teve pena. Teve pena. E entregou aos pastores. Os pastores pegaram aquela criança pequena e entregaram ao rei de Corinto. Édipo então saiu daquele espaço da sua família original, Jocasta e Laio, e foi para os reis de Corinto. Só que ele cresceu e ficou sabendo da profecia. Qual era a profecia? Mataria o próprio pai e casaria com a própria mãe. Só que não contaram a ele que ele era o quê? Filho adotivo. Ele então foge da cidade de Corinto, foge da família de Corinto, dos reis de Corinto, porque ele pensava: nossa, eu vou matar meu próprio pai, mas aquele não era o pai dele, ele era filho adotivo. E ele foge, e no caminho então, ele encontra uma carruagem, se envolve numa briga, assim diz o mito. Não me perguntem coisas, detalhes do mito, porque o mito não está preocupado com a verdade, quer dar uma explicação sobre o destino. Ele se envolve numa briga e acaba matando um homem. Qual homem? O pai, o rei de Tebas, Laio. Matou o pai. Primeira parte da profecia estava cumprida. Faltava casar-se com a mãe. Diz que naquela região existia um monstro chamado Esfinge. Já ouviram falar da Esfinge? Principalmente na mitologia egípcia. Corpo de felino, rosto de mulher. E a Esfinge devorava a todos que não conseguisse decifrar o enigma. E aquela esfinge, aquele monstro mitológico, aterrorizava a população. Até que um dia, Tebas, que tinha matado um viajante lá, da carruagem, que era o pai dele, o rei de Tebas, encontra a esfinge. E a esfinge dá o enigma: decifra-me ou te devoro. E ele então pergunta qual que é a cifra, qual que é a charada. Vamos ver se vocês estão bem, se vocês conseguem meditar. Ela pergunta para Édipo: o que é que de manhã engatinha? O que é que de manhã engatinha? À tarde anda sobre 2 pernas e à noite anda sobre 3 pernas. O professor vai repetir. O que é que de manhã engatinha? À tarde anda sobre 2 pernas e à noite anda sobre 3 pernas. Dá uma pensada aí com os teus colegas, rapidinho. 30 segundos. Vamos ver se vocês são bons em
Vamos lá. Decifra-me ou te devoro, dizia a esfinge. Se você estivesse diante dela, o que você diria? Não dá para correr. Não dá para correr. Tu tem que decifrar. Essa é a questão. Decifra-me ou te devoro. O que é que de manhã engatinha, à tarde anda sobre 2 pernas e à noite sobre 3 pernas? Conseguiram? Não? Nenhum filósofo? Vocês iam morrer na boca da esfinge, então? O que ele diz? O homem. Eu falei não, devia ter dito na hora. O homem. De manhã é criança, engatinha, fase da criança. À tarde, fase adulta, 2 pernas. À noite, fase idosa. Quando você tiver 87 anos, você vai saber disso, que tu vai precisar de uma bengala para caminhar. Ou um andador. 3 pernas. Pronto. Decifrou a esfinge aqui, Platão. Decifrou a esfinge. E a esfinge... Presta atenção, Platão. Agora todo mundo acerta, né? Agora todo mundo acertou. Decifrou a esfinge e a esfinge então se precipitou num precipício. Moral da história: a comunidade local, aquele povo ficou feliz. Nossa, Édipo, onde ele conseguiu precipitar a esfinge, receberam ele como herói e como presente para ele deram a mão da viúva do rei, Jocasta, a sua própria mãe. É um incesto. E ele casa com a própria mãe. Aí não sei se teve filhos. Ele casa com a própria mãe. Agora vamos lá. Presta atenção, Platão. É uma história bem interessante. O que essa história nos ensina? Estou falando sobre destino. Então, ao invés de você perguntar e ficar se questionando sobre o destino, fique você com a informação que o destino é implacável e que ninguém foge dele. Não tem como fugir do destino. Essa é a forma como os gregos arcaicos conseguiram resolver a problemática do destino. O destino é implacável nesta visão. Hoje a gente sabe que não. É possível mudar o destino. Está aqui. Vocês estão estudando, poderiam não estar. Mas se vocês estão estudando é porque vocês querem mexer no destino de vocês. É 2 passos para dar na vida. Ou tu pisa firme para a tua educação e mudança da tua vida, ou tu vai para a bandidagem. Desculpe, mas não tem outro caminho. Hoje você consegue instrumentalizar as coisas. Só que para os gregos antigos, esse mito respondia tudo. E não, acabou a história, não precisava mais ficar procurando, em outras palavras, pelo em ovo. Situação onde não tem situação. Vamos ficar nós aqui debruçando o nosso pensamento sobre destino? Não vamos perder tempo, vamos viver. Bola para frente.